Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Vocês vieram aqui nessa noite para buscar essa presença? Glória a Deus, aleluia. Amados, antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de fazer os agradecimentos. Eu quero, em primeiro lugar, já que hoje é o nosso último dia aqui com os irmãos, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por toda a acolhida, por todo o carinho, por todo o cuidado da Igreja do Senhor aqui em Pacajus, com a minha pessoa e com o meu esposo e minha filha. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Eliakim, pela vida da nossa irmã Ione. Quero louvar a Deus porque eu tenho dito, pastor Eliakim, que entregar um púlpito é um gesto de grande confiança. Porque o pregador passa, ele prega, vai embora. Mas quem fica para colher o que foi plantado é o pastor com a igreja. Então, não fique triste, não fique chateado, não fique zangado. Quando seu pastor for criterioso com o púlpito. Pastor que é criterioso com o púlpito, ainda tem preocupação com o rebanho. Ainda quer saber o que é que as ovelhas vai comer. Então, sempre que você vê uma pessoa que coloca qualquer pessoa no púlpito, não tem critério, não tem respeito pelo rebanho e não está preparando ninguém para ir para o céu. Viu? Então, eu quero agradecer, pastor Eliakim, esse cuidado que não só o senhor, mas a toda a sua família tem conosco. Queremos agradecer a nossa irmã Ione, a irmã Vânia, todo o departamento feminino e também a nossa irmã Mirela, juntamente com seu esposo. Foi ela que entrou em contato com meu marido para que nós aqui estivéssemos. Quero agradecer também a nossa irmã Maninha. Cadê ela? Ela foi ontem, hoje está ali ela, olha. Foi cozinhar para a gente com o maior carinho e eu quero agradecer. Porque eu costumo dizer, irmão, que pregador, ele depende de tanta gente, né? Que eu não sei porque é que tem gente que depende de tanta gente, não quer ser mais importante que o restante do povo, né? Então, o pregador tem isso, ele depende de tanta gente, a gente depende de quem pegue a gente, de quem vai deixar, quem pega no aeroporto, quem cozinha pra gente. Gente, a gente depende muito, né? Então, eu sou consciente de que a gente é dependente de Deus e de vocês, da igreja. Né? Glória a Deus. Então eu quero agradecer aqui ao pastor Eliakim Júnior, acho que é pastor Eliakim Júnior, né? O nome dele, que ele também carinhosamente tem nos acolhido com a sua esposa, irmã Mirela. Quero avisar que nós estamos ali fora com os livros. Meu esposo, após o culto, vai estar ali. Para quem não veio ontem, nós somos escritora, temos 3 livros e um deles é esse aqui, o nosso primeiro livro, Vencendo a Tristeza. Esse livro, pela grande bondade de Deus, ele já ajudou muita gente. Porque tristeza é um sentimento que tanto alcança homens como mulheres, novos e velhos, né? Então, esse livro, ele tem sido para muitas vidas um divisor de águas. Então, o nosso livro Vencendo a Tristeza está ali. Para quem procura saber qual é o livro da Leia, é esse aqui. Tem pessoas que lêem esse livro, já várias pessoas por onde eu tenho passado, chega para mim e diz assim: irmã Aparecida, eu não gostava de Leia. Um dia uma irmã chegou para mim e falou assim, foi agora recente no Acre, ela chegou para mim e disse: pense numa mulher que fez eu aprender a amar a Leia. Foi a senhora, porque eu tinha raiva de Leia, porque Leia não deixava Jacó viver bem com Raquel. Mas depois que eu li o livro, eu fui ver que a promessa de Deus era com Leia, a bênção de Deus estava na vida de Leia. E eu fico feliz, né, de saber que pela bondade de Deus, através da escrita, a gente deu, né, uma visão positiva da personagem, como de fato ela tem. Nosso segundo livro é o Intercessão, um clamor necessário. Ele acabou ontem, mas se os irmãos interessar, basta você entrar em contato conosco ali na banca, que eles dão um telefone, WhatsApp, você faz o pedido, chega certinho pelo Correios. O terceiro livro é esse aqui. Esse livro, ele foi lançado agora em junho, e lá em Mossoró, uma congregação, uma igreja, passou o mês todo fazendo o estudo sobre chamado. Porque o obreiro de lá, quando leu o livro, ele disse: eu li o seu livro chorando. Era terminando uma página, começando outra, chorando. E eu nunca pensei que eu fosse ser impactado pela leitura de um livro como eu fui pelo livro chamado.
Só ele comprou 500 exemplares. Muito bem, Joatan. Só ele comprou 500 exemplares, né, para fazer uma revenda lá na igreja dele também. Então, esse livro eu trato do desafio de Moisés, né? Eu trato do desafio de Abraão, do desafio de Samuel, e o 4º capítulo é o desafio do meu chamado, tá? Cada capítulo eu encerro com um testemunho, um quadro que eu nomeei de Aconteceu Comigo. Experiências que a gente viveu, que tem gente, pastor, que olha pra gente e acha que a gente já começou aqui. Já começou desse jeito, né? Aí um dia uma irmã chegou para mim, eu arranjei uma agenda para ela ir, entrar em contato comigo, e eu não pude ir, mandei ela. E ela foi, a igreja recebeu ela bem, tratou ela bem, mas eu não sei o que é que ela estava esperando. Mas eu sei que quando ela voltou, ela olhou para mim e disse: irmã Aparecida, eu disse, eu estou aqui nessa igreja, eu vim atender esse compromisso, mas ela está ali andando no meio do mundo, nos aeroportos. Arrumação. E aí quando ela chegou lá, botaram ela para dormir lá num quarto lá, e ela não gostou muito do quarto. Ela foi comentar comigo do quarto, e eu olhei para ela e falei assim: minha filha, das duas uma, ou você abraça o chamado, ou você deixe ele logo de mão, porque isso aqui é para quem tem coragem de vencer os desafios. Você está achando que eu comecei nesse quarto aí que você começou? Minha filha, você não tem noção de quantos colchão no chão eu já dormi. Você não tem noção de quantos colchão no chão. Você já sabia que eu andei de carro de boi para fazer a obra? Não. Você já sabia que eu andei em Kombi que levava bode e eu tive que ir, porque eu tinha um compromisso com a igreja? Não. Pois é, minha filha, cheguei lá fedendo a bode mais do que os bodes. Mas fiz a obra, né? Estou viva para a glória de Deus, né? Hein? Você já atravessou o Araguaia de voadeira? Não, pois é, minha filha, eu atravessei o Araguaia de voadeira de noite. Que quando chegamos na beira do rio, a irmã que ia comigo, quando o irmãozinho, ele disse: vá lá para o rio Araguaia, disse que lá vai ter um irmão para transportar a senhora. Eu achava que era uma coisa, pelo menos um Titanic, né? Uma coisa assim mais possante. Quando cheguei lá, chegou um irmãozinho com um barquinho, sabe? Que a jangada aqui do Ceará, perto para aquele negócio lá, viu? E quando chegou, ele olhou para mim e disse: quem é irmã Aparecida de vocês duas? Eu disse: sou eu. Ele disse: eu vim buscar a senhora. Quando a irmã viu, ela deu para trás e disse: eu não vou mais não, irmã Aparecida. E olhou para mim, pastor Eliakim, e disse: a senhora vai? Eu disse: eu vou, a igreja está me esperando do outro lado. Agora eu confesso para os irmãos que foi um primeiro dia, entre muitos, mas esse foi o primeiro dia que eu achei que eu não ia ver mais minhas filhas. Aí eu olhei para ele assim, quanto? 1,5 km de largura. Aí eu olhei para ele e disse: moça, arranje pelo menos um saquinho plástico, eu não sabia que eu ia ir com você, para mim botar minha Bíblia. Ele disse: pronto, arranjou lá um saquinho plástico, botei minha Bíblia, me sentei lá no cantinho e ele saiu. A bicha batia na água assim, que quando ela fazia assim, eu pensava, era o arrebatamento. Mas cheguei do outro lado, né? Então isso aqui eu estou só abrindo uma frecha para você saber o que é desafio de chamado. Chamado é o seguinte: ou você tem ou não tem. Ou abraça, ou então pode largar de mão, vai procurar outra coisa, outro rumo para a sua vida. Agora, chamado é uma coisa tão impressionante que quanto mais você passa desafios, mais você adquire experiência e amor por aquilo que Deus chamou você para fazer. Então esses livros vão estar ali fora. Amém? Abramos as nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo de número 51, onde vocês escolheram como tema. Salmo 51, vamos ler do versículo 10 a 12, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Quantos podem dizer glória a Deus? Palavras do salmista Davi.
O Salmo 51 ficou escrito logo após a queda, o pecado de Davi e a repreensão do profeta. Davi, aquele que no hebraico seu nome significa amado, querido, predileto. Mas o amado, o querido, o predileto havia caído, havia pecado, havia se distanciado daquilo que Deus tinha para a sua vida. Mas ele reconhece nesse capítulo 51 de Salmos, Davi era aquele que a Bíblia chama de o mavioso em Salmos. Ele reconhece que tudo que foi tirado, aqui ele não fala, ele não trata da perda do trono, aqui ele não trata da perda do destaque, aqui ele não trata da perda da credibilidade, da perda de Jerusalém, porque ele teve depois que pagar as consequências. Daqui ele trata de uma perda que, se houvesse para ele, seria terrível: a perda da presença de Deus. Davi, para quem não sabe, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, Davi é escolhido e é ungido. Era alguém que estava de trás do curral, de trás das malhadas, e Deus o viu, e Deus projetou para ele um chamado para assumir o trono em Israel. A gente encontra no capítulo 17 de 1 Samuel, aquele Davi que havia sido escolhido e ungido, agora sendo despontado no capítulo 17, lá no Vale de Elá, também conhecido como Vale do Carvalho, depois que enfrentaria ali o gigante Golias. O capítulo 18, Davi começa a se destacar, lá no livro de 1 Samuel, ele começa a se destacar e é perseguido. A Bíblia mostra que este homem que está aqui no Salmo 51 dizendo: torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com o espírito voluntário. A Bíblia mostra que esse homem passou por 3 unções. As unções que Davi passou, a Bíblia é clara. Nós encontramos no livro 1 Samuel, capítulo 16, dizendo: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia. Ele é ungido no capítulo 16, e não apenas a Bíblia diz que ele é ungido, mas ele também é possuído. O Espírito de Deus passa a habitar, a se apoderar de Davi. O termo é claro: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E o que é que acontece na verdade quando o Espírito de Deus se apodera, quando ele toma posse de alguém? A primeira coisa, essa pessoa passa a sonhar os sonhos de Deus, essa pessoa passa a viver os projetos de Deus, essa pessoa ela perde a vontade própria. Por quê? Porque o Espírito de Deus que está dominando, direcionando, nutrindo, alicerçando, fortalecendo aquela vida, e onde o Espírito de Deus está, a direção de Deus está junto. Aleluia. A segunda unção de Davi nós encontramos no livro de 2 Samuel, capítulo 2, verso 4, diz a palavra de Deus. Lá em Samuel 16 nós encontramos dizendo, 1 Samuel 16, que ele foi ungido no meio dos seus irmãos. Mas 2 Samuel capítulo 2 diz: então vieram os homens de Judá. Não estava mais entre os irmãos, já foi os homens de Judá. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi dizendo: os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram a Saul. Os homens de Judá elegem, escolhem, ungem Davi para ser rei sobre a casa de Judá. Mas ainda não era a totalidade
daquilo que Deus tinha para Davi. E a terceira unção vem no livro de 2 Samuel, capítulo 5, verso 3. A Bíblia não fala mais agora dos irmãos, que ele foi ungido entre os irmãos. A Bíblia não fala mais que ele foi ungido pelos homens de Judá. A Bíblia fala que agora os anciãos de Israel, aleluia, vem a Davi, chegam lá em Hebrom, e o texto é claro, e diz que Davi fez com os homens e com os anciãos de Israel uma aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ali Davi passa a ser ungido rei sobre todo o Israel. Mas só que antes de todo este processo, houve uma batalha lá no vale de Elá. Houve um gigante que foi vencido. E não apenas isso, Saul olha para Davi e pega Davi para estar com ele. Ele passa a ser capitão das tropas de Israel. Mas a Bíblia nos diz também que Saul passa a temer a Davi. Mas como é isso? Era o rei, era quem estava em eminência, é quem tinha o poder bélico, era o responsável, o mandatário maior da nação, passou a temer Davi. E por que Saul passou a temer Davi? Deixa eu dizer uma coisa: se existe uma coisa que um crente cru tem medo, é de outro crente cheio da presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus, ela causa impacto. A presença de Deus, ela traz ousadia. A presença de Deus, ela gera certeza, confiança, graça, autoridade. E quem é cru já perdeu isso. E se já perdeu, passa a temer quem possui. E a Bíblia é clara e diz que Saul temia Davi. 1 Samuel capítulo 18, verso 12 diz: e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Oh, aleluia! Temia porque o Senhor era com ele. Nós encontramos ainda 1 Samuel capítulo 18 dizendo: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente ele se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto ele saía e entrava diante do seu povo. Aleluia! Era Saul temendo e era Deus dando graça a Davi aos olhos do povo. Era Saul projetando e era Deus dando graça a Davi aos olhos da tropa. Era Saul perseguindo e Deus dando graça a Davi, e ele se conduzindo com prudência, e aonde ele ia, a presença de Deus ia com ele e o ajudava. Para confirmar ainda mais, capítulo 18, verso 28 do livro de 1 Samuel diz assim: viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. Deixa eu dizer uma coisa: pode até alguém perseguir, pode até alguém ser do contra, pode até fazer parte do grupo da crítica, mas uma coisa que não pode é deixar de reconhecer quando Deus é na vida de alguém. A perseguição não conseguiu deter o projeto que Deus tinha. A graça de Deus, a ousadia, a intrepidez, a confiança estavam sobre a vida de Davi. E a presença de Deus, ela era garantia de vitória. 1 Samuel 18:14 diz: Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Em outras Bíblias vai dizer: em todas as suas batalhas, pois o Senhor era com ele.
Quando Deus resolve ser na vida de alguém, meu querido, Ele às vezes abre uma quitandazinha, simplesmente para vender uma coisinha fraca. Aí ficam os outros da congregação sem entender. Mas o comércio é tão pequeno, mas ele é abençoado. Mas a situação é tão pequena para ele, mas não falta nada na casa dele. A mulher anda bem vestida, os filhos andam bem vestidos, os filhos estudam, a mulher vai para frente, ele vai para frente. O que é isso? É presença de Deus, é garantia do cuidado divino. Oh, aleluia. 1 Samuel 18:30 diz: cada vez que o príncipe dos filisteus saía à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Cada vez que se preparava a tropa dos príncipes dos filisteus, Davi se saía para a batalha e diante de todos os servos de Saul, ele se destacava, ele lograva mais êxito, ele tinha mais vitória. Mas o que é isso? É porque o crente que transporta a presença de Deus, ele não precisa dizer: olhe eu, chame eu, está aqui eu, leve eu, olhe eu, chame eu. Não, não, não. É Deus quem faz, é Deus que abre a porta, é Deus que dá o destaque, é Deus que dá a bênção, é Deus que abre o caminho, é Deus que vai na frente dele. Glória a Deus, aleluia. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? É isso que precisamos entender. Se Deus é na sua vida e se a presença dele anda com você, meu filho, saia do meio. Pode abrir os portais da inveja, que a gente passa de cabeça erguida. A gente bate continência e vai atrás do comandante, porque ele sabe que a batalha é garantida. Oh, aleluia. A Bíblia nos mostra que o perseguidor passou a ser perseguido. A Bíblia nos mostra que por mais de uma vez Davi teve Saul nas suas mãos. O que Deus fez com Davi no deserto de Engedi, o que Deus fez com Davi no deserto de Zif, é coisa para quem é crente. O camarada entrar na caverna como entrou Saul, aleluia, lá na caverna, e Davi cortar olas do manto em pleno deserto de Engedi, e quando ele vira as costas, Davi abanar a pontinha do manto e dizer: olha, meu Senhor, a tua vida estava nas minhas mãos. Mas sabe o que isso representa? Quem tem presença de Deus não tem pressa de andar matando, não, meu filho. Quem tem presença de Deus é gerador de vida. Quem tem presença de Deus é gerador de propósito. Quem tem presença de Deus é abridor de porta. Quem tem presença de Deus é garantia de autoridade. Quem tem presença de Deus não precisa estar envolvido em turminha de patota de picuinha. Quem tem presença de Deus sabe que Deus é na sua vida, e ele não se envolve com a tropa do inferno. E nesta noite eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer: projete para a sua vida aquilo que a presença de Deus denota nela. Não adianta de nada a gente estar aqui nessa festa dizendo: não aparte de nós a tua presença, e chegar lá na congregação, começar a se envolver com a turma da fofoca. Não adianta de nada levantar a mão e dizer: só a tua presença. E quando chegar lá na congregação, ficar perseguindo quem está precisando da presença, tanto quanto você também. Oh, açúcar. Saul estava na mão de Davi, mas quem transporta a presença transporta a vida. Quem transporta a presença transporta a cura.
Quem transporta a presença, transporta a restauração. Quem transporta a presença, transporta novidade de vida. Quem transporta a presença, transporta paz. Quem transporta a presença, transporta aconchego. Quem transporta a presença, transporta plenitude. É o grande, é o eterno, é o poderoso, é o possante morando ali. O possante está morando aí, meu irmão? Oh, aleluia. A Bíblia nos diz mais no livro de 1 Samuel, capítulo 26, que Saul estava dormindo num acampamento. Nos diz o texto que naquele acampamento, enquanto Saul dormia, foi tirado de lado da sua cabeceira a lança e o cantil de água. Saul dormindo, os guardas dormindo, a tropa de Davi acordada, Davi acordado também. Mais uma oportunidade de vingança. Mas deixa eu dizer uma coisa: é próprio, é humano a gente querer dar uma vingadinha. Isso é humano, é humano. Mas quando o Espírito de Deus está dentro da gente, Ele não deixa a gente fazer o que a gente gostaria. Oh, aleluia. Glória a Deus, alei que a sorimanai que a sé. Aleluia. O acampamento foi invadido. Saul estava dormindo. Foi tirado da cabeceira do rei a lança e o cantil de água. Mas Davi brada do outro lado e disse: onde é que está aqueles que deveriam guardar a tua alma, oh rei? Oh, aleluia. Davi tinha uma destreza tão grande para dizer assim: eu poderia ter feito diferente, mas eu sou crente. Aleluia. Davi respeitava a unção de Deus na vida de Saul. E sabe qual é o problema? É porque você é ungido, mas não quer respeitar a quem é ungido tanto quanto você. Você acha que a sua unção é diferente da unção na vida do outro. Aprenda a respeitar o segredo que Deus tem na tua vida e na vida do outro. Aprenda que o Deus que habita aqui habita aí também. Aprenda que não existe um Espírito Santo pequeno, nem um médio, nem um maior. É Espírito Santo habitando em todos. Vamos sair do jardim da infância. Anos, 15 anos, 20 anos de crente, ainda dando as mesmas patacadas, cheio de não me toque. Vai fazer uma festa, é todo mundo se alinhando com uma coisinha, com outra coisinha, e quando olha, a presença passou, a graça passou, a alegria passou. Por quê? Porque foram perder munição. Escute, se a igreja soubesse o que está aguardando ela, não perderia nenhum segundo daquilo que Deus tem para ela. Abra os olhos espirituais para ver. Vai se levantar de norte a sul desta nação uma opressão tão terrível. Se prepare para ver o que Deus está me revelando aqui hoje. Que as igrejas precisarão lotar os cultos de oração, porque vão ser invadidas por pessoas desesperadas,
Não gaste munição com picuinha. Tem um inimigo lá fora e a munição precisa estar equilibrada. Tem uma opressão lá fora e a munição precisa estar equilibrada. Tem uma perseguição se levantando lá fora e a munição da igreja precisa estar preparada, equilibrada. Armamento, pá! Fogo! É fogo! É fogo! É fogo! É fogo! Rai que a série amada. Bicho, não se preocupe, quando Deus manda eu saio. Racho. Aí isso não está na ética. E quem disse que eu vou trabalhar com ética? Eu trabalho com aquilo que o Espírito de Deus me ordena. Nesta noite é noite para um despertamento. Desperta, acorda, para desta vida medíocre. Deus tem coisa grande para a sua igreja, para o seu povo. Vai continuar brincando de ser crente? Ou vai aprender a ser crente de verdade? Vai continuar brincando de céu e de inferno? Ou vai entender que céu e inferno é realidade? Ai, tocou. Nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer: Deus quer equipar a igreja de armamento. Não dá para brincar mais não. Acabou o tempo de jardim da infância. É coisa séria. É coisa séria o que Deus trouxe para tratar conosco aqui hoje. Não vale a pena dizer que tem a presença se não estiver munido dela na hora que o inferno se levantar. Saul estava com todo o aparato em mãos. Aleluia. Saul tinha exército. Saul tinha súdito. Saul tinha a equipe dos bajuladores. Saul tinha os olheiros do campo para dar notícia onde Davi estava e onde Davi deixava de estar. A máquina do governo estava na mão de Saul. Mas ele se tornava vulnerável diante de alguém que, apesar de estar fugitivo, tinha a presença. Era um rei perseguindo um capitão. Era uma nação toda envolvida num plano de achar um capitão. Mas o que fazia este homem Davi ser tão temido? É porque quando ele pegava a harpa, o inferno sabia que tinha um crente cheio da glória tocando ali. É que quando ele pegava a harpa, o espírito maligno que estava sobre a vida de Saul, ele sabia que tinha que se retirar. Sabe por quê? Não existe maneira de treva e luz habitar o mesmo espaço. Ou é treva ou é luz. E quando a luz chega, a treva tem que recuar.
Saul totalmente envolvido na trama da perseguição, com todo o poder bélico, aleluia, era armas, era carros, mas não conseguia capturar alguém que tinha a presença. Oh, aleluia, aleluia. 1 Samuel capítulo de número 23, versículo 14 diz: e permaneceu Davi no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, diga comigo, era todo dia. Mas a Bíblia também diz: porém Deus não o entregou nas suas mãos. Esse lado aqui diz todos os dias. Esse lado diz: porém Deus não entregou nas suas mãos. Vamos combinar? A última vez. O problema não é quem te caça. O problema, a solução é quem te esconde. Caçar, qualquer um pode caçar. Agora esconder é com Ele, é com o grande, é com o poderoso, é com o possante de Jacó, é com o Senhor dos exércitos. Saul possuído de ódio, cheio de perseguição, armado de lança, e Davi tocando harpa e transportando a presença. Oh, aleluia. Tem muita gente que é armado. Você mal fala uma coisa, já está ali com 4 pedras na mão. O que é isso? Lança, armado. E você, irmã Aparecida, o que é que faz? Vai trocar bufete? Não. Passa transportando a presença. Ande com graça de quem transporta a presença. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel capítulo 18, verso 11 diz: Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou por 2 vezes dele. Quando chega no capítulo 19 de 1 Samuel, verso 10, diz: procurava Saul encravar Davi com a lança na parede. Mas, irmã Aparecida, onde foi que isso começou? Lá no vale de Elá. Davi ganhou uma batalha. Saul chamou Davi para estar com ele, mandou dizer a Jessé que queria Davi para estar com ele no palácio. Onde foi que tudo isso começou? Começou com uma palavrinha pequena que faz toda a diferença, que muito crente não tem habilidade para lutar com ela: ciúme. Ciúme. Está escrito, aleluia, diz claramente o texto: ciúme, aleluia. 1 Crônicas capítulo 11 verso 9 diz: Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Quando Saul começou a ver a notoriedade de Davi, o amor do povo com Davi, a desenvoltura de Davi, a graça de Davi, o manejo de Davi, as vitórias de Davi, aí Davi foi guerrear contra os filisteus. Está escrito em 1 Samuel 18, verso 8 e 9. Quando Davi foi guerrear com os filisteus, quando volta, um grupo das irmãs aqui de Pacajus com os pandeiros saíram cantando. A Saul Deus deu milhares, mas a Davi Deus deu 10 milhares.
Ah, minha irmã, aleluia. Tem gente que não tem capacidade de ouvir um elogio na vida do outro, de ouvir nada de significativo na vida de outro. A Bíblia diz: então Saul se indignou muito, não foi pouco não, a Bíblia diz muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse mais: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que falta a ele, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Eu gosto da versão atualizada que diz: desde aquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Era bom até ali, mas foram dar 10 milhares para o homem, só 1.000 para o outro, rapaz. Ele não tinha capacidade de perder os 9.000. Nem que fosse numa música, numa cantiga, como a gente gosta de dizer aqui no Nordeste. Aleluia, glória a Deus. Mas logo no versículo 10, está escrito, logo no versículo 10, 1 Samuel 18:10, é o que diz aí o texto. E aconteceu o que? Quando foi? O espírito de quem? Um mau espírito. O que foi que aconteceu? Se apoderou de... O ciúme é tão perigoso. O querer ser, parecer ser notado é tão perigoso que o diabo não deixou para agir na outra semana não. Foi no outro dia. Irmã Aparecida, e agora? Vá logo fazendo as pazes com aquela irmã que você não gosta lá na congregação, viu? Porque senão amanhã já é outro dia. Ai, que você vai precisar que a gente mande chamar Davi, né? Para tocar a harpinha, para poder sair o espírito mal. Acabou-se o sossego do homem. Tudo começou por causa de uma palavrinha pequena chamada ciúme. Agora seja crente, olhe para quem está do seu lado e diga: não tenha ciúme de mim não, viu? Tenha não. É perigoso. Queira não. Se Saul tivesse ficado alegre, o espírito mal não tinha tido oportunidade. É muito bom quando você vê Deus fazendo alguma coisa na vida do outro irmão e você diz assim: meu Deus, que coisa linda. Olha o que Deus está fazendo, que coisa linda. Não é bom? Não é bonito? Eu me lembro quando eu assumi o ciclo de oração lá em Mossoró. E uma das grandes dificuldades é porque eu encontrava dificuldade de botar uma mulher para pregar 10 minutos, 15 minutos, porque era aquelas coisinhas rápidas. E eu comecei a fazer estudo, toda quinta estudo. Começamos com estudo sobre os personagens da Bíblia, os profetas menores, os profetas maiores, as mulheres. E começamos estudo, livro de Salmos e Provérbios. E eu começava a dar para elas um texto, um determinado capítulo de um determinado livro. Por exemplo, Provérbios, ficava fulana com capítulo 1 e 2, botando capítulo 3 e 4, e assim a gente ia fazendo rodízio. E essas mulheres começaram a se aperrear. Por quê? Porque estava tudo na zona de conforto. E muitas vezes Deus dá uma sacudida na gente, não é para matar não, é para tirar a gente da rede, da sombra, da água fresca. Por quê? Porque onde se faz bom marinheiro é mar bravio, meu filho. É guerra, meu filho, é luta, meu filho. E aí, daí um pouco, uma chegou na central, no dia do estudo dela, disse assim: irmã Aparecida, eu vou confessar. Eu fiquei tão aperreada, jejuei, orei, e comecei a orar de madrugada, que quando foi um dia, meu marido me achou de madrugada, eu não sei como foi aquilo, eu orando, não sei como foi, chorando na presença de Deus, ele me achou, já estava quase embaixo da cama toda. E eu disse: maravilha, uma oração debaixo da cama, essa é brilhante. Fazer do fundo da cama um quarto de guerra. E o que é isso? Hoje, se você chegar lá naquele ciclo de oração e você disser assim: eu preciso de 10 mulheres para pregar em diversos cultos de senhora, lá virou celeiro. Aleluia. O problema de Saul foi não entender que o Espírito de Deus, ele não é mesquinho para dar um e deixar de dar o outro, não.
Ele dá tudo, dá a mim, dá a ele, dá a ela, dá aquele, dá aquela. Aleluia. Ele está disposto a encher. Ele está disposto a manejar, a trabalhar, a fazer. Por quê? Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. A presença de Deus ela era estratégia de guerra na vida de Davi. Ontem nós falamos sobre Moisés e hoje estou falando sobre Davi, porque são dois homens que não apenas transportaram a presença, mas eles tinham algo em comum. O que é que eu vejo tão em comum entre Moisés e Davi? O desejo de depender, a certeza de depender. Eles não colocavam o nariz e ia na força do braço, não. Eles perguntavam a Deus, eles gastavam tempo em oração. Aleluia. A presença de Deus, ela era estratégia de guerra na vida de Davi. Aleluia. Por isso que no livro de 2 Samuel capítulo 8 você vai encontrar lá diversas vitórias que Deus deu a Davi. E lá no versículo 6 diz: e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Aleluia. Era para lutar contra Amorreu, vitória. Contra Filisteu, vitória. Era para lutar contra Jebuseu, vitória. Contra Cananeu, vitória. O que é isso? Aleluia. Era o guerreiro Davi? Não. Era o guerreiro que transportava a presença. E o guerreiro que transporta a presença não tem perigo dele ficar envergonhado diante da tropa. Aí nós vamos ver a estratégia que Deus dava a Davi. Que a presença de Deus para Davi era estratégia de guerra. Tu imaginou uma pessoa derrotar um gigante com uma pedra e uma funda? Aleluia. Todo mundo assombrado. 1 Samuel capítulo 17, lá no vale de Elá, todo mundo com medo. Saul Golias esbravejando 40 dias, ameaçando. Foram 80 afrontas. A Bíblia diz que 2 vezes por dia Golias estava lá. Era batendo ponto, era pressão psicológica. Você já imaginou o que é durante 40 dias, 2 vezes por dia, uma pessoa está dizendo: me dê alguém para lutar aqui. Vocês são um bando de fracos. Vocês não tem ninguém que me vença. Me dê alguém para lutar aqui. Aí Deus olhando lá do céu, porque Deus gosta de olhar uma turma de exibido para mostrar para eles no fim quem é que faz a história, quem é que dá vitória, quem é que põe ponto final. E eu abro um parênteses nessa noite para dizer: você não tem que estar com medo dos gritos de Golias. Golias tem se levantado lá dentro da sua casa ameaçado e dizendo: comigo vai ser assim, vou fazer assim. Mas Deus nesta noite me dá graça e autoridade para dizer: vou colocar um cadeado na boca daquele Golias e você saberá que fui eu que falei contigo nesta noite. O que foi que Davi usou como estratégia de guerra no Vale de Elá? Usou o nome de quem era forte. Tu vens a mim, aleluia, com espada, com lança e com escudo. Tem tanta gente armada na espada, na lança, no escudo, esbravejando. Aí você fica assustado com o porte. Meu filho, deixe Deus resolver isso só na pedrada. Deixe Deus resolver isso. Deus tem uma maneira, irmã parecida. Irmão, tem coisa que se a gente for pregar lá fora, pastor Eli aqui, um povo disse: nós estamos doidos. Porque a Bíblia mostra Deus ganhando batalha com chuva, Deus ganhando batalha com muro, Deus ganhando batalha com fogo, Deus ganhando batalha com pedrada, e haja pedrada. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tu vens a mim com espada, com escudo e com lança, porém eu vou contra ti em nome da presença, em nome do Senhor dos exércitos, Deus do Israel, a quem tu tens afrontado. E sabe o que é que eu acho lindo, Davi? Ele diz: vai acontecer próxima semana não, hoje mesmo. Hoje mesmo, está escrito. Se você pegar do versículo 45, 46 e 47, está escrito assim: aleluia, hoje mesmo o Senhor te entregará nas
as minhas mãos. Irmão, era um menino falando para o gigante: ferir-te-ei, aleluia, tirarei a tua cabeça. Mas não tinha nem espada, mas era um menino falando para o gigante: eu vou te ferir, vou tirar a tua cabeça, e o teu cadáver vai servir para encher bucho de urubu. Darei hoje mesmo o teu cadáver às aves do céu, e toda a terra saberá que há Deus, há Deus, há Deus em Israel. Agora bate quem está no seu lado e diga: Deus vai mostrar que Ele é Deus nessa causa. Deus vai mostrar que Ele é Deus nessa causa. Ele vai mostrar que há Deus, há Deus, há Deus. Tem Deus, tem Deus, tem Deus, tem Deus, tem Deus. Rabaia dicho. Nimirova surimi. Saberá toda esta congregação que há Deus em Israel. Em outras palavras, deixa eu falar no meu nordestinês. Saul, cabra mostrado, Deus vai mostrar que Ele é Deus e botar o teu tupete abaixo na pedrada. Vamos falar no nosso nordestinês. Tu vai cair dos quartos e vai saber que quando Deus marca, aleluia, uma história, ou o cabra se rende ou morre. Viu Golias? Ou o cabra se rende ou morre. E que eu gosto mais ainda, quando ele diz assim: saberá toda esta multidão quem o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. A multidão vai saber, o povo vai saber que Deus salva, e para Ele salvar não precisa de espada, não precisa de lança, não precisa de escudo. Toda a congregação, toda a multidão vai saber que Deus dá vitória sem espada, sem escudo, sem lança, porque dele é a guerra. Oh, aleluia. O que era isso? Estratégias de quem Deus levantou para transportar a presença. Davi era tão impregnado na busca, que a Bíblia nos diz mais, 1 Crônicas, capítulo e número 14, aleluia, nos diz o texto, que Davi consultou ao Senhor, e Deus lhe respondeu dizendo: não subirás após eles, rodeia por detrás deles e ataca-os defronte das amoreiras. E há de ser que, quando ouvindo tu um estrondo de marcha, pode sair, porque eu saí adiante de ti. Oh, aleluia. A tática que Deus deu para Davi foi somente: aguarda aí, daqui a pouco você sai, você vai escutar um tropel de cavalaria, oh aleluia, um tropel de marcha, e quando você escutar o tropel da marcha, pode sair, que eu saí adiante de ti, aleluia. Qual é o perfil de um guerreiro que tem presença? Primeira coisa que eu vejo no guerreiro Davi é que quem tem presença, ele não olha o tamanho da afronta, ele visualiza aquele que o capacita para a guerra. 1 Samuel capítulo 17 versículo 45 diz assim: Davi porém disse ao filisteu: tu vens contra mim, mas eu vou contra ti também. Agora só que uma coisa, eu não vou com espada, com escudo nem com lança, eu vou em nome de quem pode, eu vou em nome de quem é responsável, eu vou em nome de quem me capacita. Oh aleluia. Segunda coisa que eu vejo no perfil do guerreiro Davi é que o guerreiro que transporta a presença, ele não perde tempo com gente frouxa no meio do arraial. Eu vou repetir para você entender. Quem transporta a presença não perde tempo com os frouxos no meio do arraial. Ele fixa seu olhar em quem dá ousadia. Quando Davi chega no arraial, a Bíblia diz que Eliabe, irmão de Davi, estava lá e vai falar com ele, aleluia. E diz mais, diz que quando ele escuta Davi, acende-se em ira. Eliabe estava ali, Eliabe, Abinadab e Samar. Mas sabe qual é o problema? É que tem muita gente com a síndrome de Eliabe, não faz, e quem quer atrapalhar quem Deus levantou para fazer.
Não crê e quer atrapalhar quem Deus levantou cheio da presença e está crendo. 40 dias o gigante desafiando, Eliabe não quis honrar as calças. Aí na hora que Davi chega, a Bíblia diz que ele chamou Davi e disse: eu conheço a tua presunção, eu conheço a tua maldade. Pastor Eliaquim, Davi era crente, porque eu nordestina do jeito que sou, eu tinha dito: eu conheço a tua frouxura, que tu tá aqui esses dias tudinho e não fez nada. Ei, saia do meio os frouxos do arraial, porque quem tem presença chega, confia e vence. Chega, confia e vence. Camarada desaforado. A gente, quando é crente, tem que aguentar as coisas, né? Que tem hora que eu digo assim: Jesus, eu quero a ver do céu, porque do Nordeste não dá certo. O que mais eu vejo no perfil de um guerreiro que transporta a presença? Ele se encoraja, trazendo à memória as vitórias que Deus já lhe concedeu. E aqui eu abro um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém em específico. Sabe uma coisa que nos debilita na hora da peleja? Por isso que lá em Lamentações está escrito: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É porque na hora da luta, na hora da peleja, você fica olhando o tamanho do gigante, você fica olhando o armamento do gigante, o escudo, a espada, a lança, você fica olhando a sua pequenez somente com um surrãozinho de pastor, uma alforje, uma funda e pedra. Mas uma estratégia belíssima de guerra, na hora da luta, você olhar para vitórias passadas. Eu costumo dizer que todo crente ele precisa ter um retrovisor, mas não é olhar para o passado que ele largou lá atrás, não. É para olhar as vitórias que Deus já deu na estrada, para ele ganhar impulso, ganhar força, ganhar graça, para ele avançar mais na frente. Uma das coisas que faz parte do perfil de um guerreiro que transporta a presença é ele encorajar-se, trazendo à memória as vitórias que Deus já lhe concedeu. Davi usou essa tática. Quando chegou aos ouvidos de Saul que havia um menino no arraial dizendo que ia vencer, ia guerrear contra Golias, Saul manda em busca de Davi. Não teve para ninguém. Eliabe sumiu da história, Abinadab sumiu. Quem estava querendo ofuscar a chegada de quem tinha presença ficou desconhecido, mas quem tinha presença foi chamado à casa do trono. E quando Saul viu Davi, ruivo, de gentil aspecto, novo, disse: contra esse gigante eu não posso guerrear. Tu és ainda novo, tu não tem cacife para isso, meu filho. Mas você quer estar. Esse gigante é perito, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Aí olha o que Davi faz. 1 Samuel 17, versículo 36 e 37. Davi diz: o teu servo matou tanto o leão como um urso, e este incircunciso será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul conheceu que o menino, que o moço estava cheio da presença. E quem carrega a presença carrega a coragem, e quem carrega a presença carrega ousadia, graça, intrepidez, confiança. Davi lembrou das vitórias que ele tinha tido com leão e urso. Mas irmã Aparecida, a guerra agora contra gigante. Muitas vezes Deus está treinando a gente para guerrear com leãozinho, urso, e a gente não está sabendo. É gigante que vem lá na frente. Muitas vezes Deus está treinando você, guerreando com um leão e um urso, e você está achando que é só mais um leão e um urso. Não, meu filho, é treinamento de Deus. É treinamento de Deus. Hoje eu olho para trás, pastor Eliaquim, e eu gosto muito de olhar para trás para a minha infância. Criada sem pai, com 13 anos de idade comecei a trabalhar para ajudar minha mãe a botar o pão dentro de casa. Nunca
tive o privilégio de alguém pagar uma escola para mim. Com 13 anos de idade comecei a trabalhar e comecei a bancar minha escola. Aleluia. Com 17 anos, com 16 anos casei, com 17 fui mãe. E eu fico olhando as coisas tudo tão rápido. Mas sabe o que era isso? Era Deus já me dando treinamento. Eu não precisava ser paparicada pelo um papai, não. E quando eu aceitei Jesus, que a Bíblia mostrou Ele como Pai, eu cheguei para Jesus e disse: a minha vida é tua, tu és o Pai que não me desampara e nem me abandona. Eu ganhei um Pai de primeira linha, aleluia. O que era que eu passava lá atrás? Era treinamento. Se Deus está permitindo os leões e os ursos se levantar, maneje, guerreie, aleluia, vença. Vai vir gigante lá na frente, mas tu vai estar habilitado. Oh, aleluia. O que mais eu vejo no perfil de um guerreiro que transporta a presença? Ele usa armas inéditas, pois ele sabe que a vitória não está atrelada ao armamento, ao equipamento que ele usa, mas ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz, versículo 39 e 40 de 1 Samuel 17: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto. Eu acho lindo a simplicidade de Davi, porque tem uma turma, sabe, que quando ele chega no lugar importante, ele quer mostrar que é importante. Faz igual um lugar que eu tive lá uns anos atrás, no Maranhão, né? Eu tive lá no lugar lá, e tinha uma mulher, uma irmã, que ela era acostumada a ir nos Estados Unidos pregar lá, e quando foi na hora do comer, na mesa, olha, aqui no Maranhão, ela disse: ticket. E eu disse: o que é? Ela: é porque eu passei uns dias agora na América e eu estou falando às vezes inglês sem nem me sentir. E eu olhei para ela e disse: meu Deus, e se é para ficar dessa forma, eu não quero ir lá não. Eu quero voltar falando meu português. É uma turma exibida, uma turma. Eu acho lindo quando Davi experimenta a roupa de Saul. Ele diz: não posso andar com isso. A roupa que dá certo para tu não dá certo para mim, minha filha. Aleluia. Aquilo que combina com você muitas vezes não combina comigo. Aleluia. Aí ele diz mais: eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado, tomou as 5 pedras lisas do ribeiro, colocou no alforje de pastor que trazia no surrão, e lançou mão da funda e foi-se chegando ao filisteu. Não, eu sei que para ser soldado do teu exército, Saul, eu tenho que estar com escudo, com espada, com lança. Mas deixa eu dizer uma coisa: antes de tu me chamar para guerrear aqui, eu já estava alistado no exército do Senhor que tem presença. Deixa eu ir com o surrão, deixa eu ir com a espada e com a funda, porque eu sei que Deus vai me dar pontaria certeira. Tu já imaginou a velocidade da pedra que saiu da funda de Davi? A Bíblia diz que aquela pedra encravou, meu filho, esse osso aqui é o osso mais resistente do corpo humano, mas a pedra ia com tanta velocidade que parecia que isso aqui tinha virado uma cachola de barro. Ela entrou e ficou encravada. O que é isso, irmã Aparecida? Quem transporta a presença vê vitórias aonde nunca imaginou que elas sairiam. Quem transporta a presença ganha equipamento para guerrear que nunca imaginou que ganharia. Quem transporta a presença tem um manejo da parte de Deus. Aleluia. Muitas vezes alguém chega para você e diz: você vai guerrear dessa forma, dessa forma. O Espírito Santo diz: é assim, minha filha, é no louvor, é na palavra, é na oração, é no jejum. Mas o gigante é grande, mas vai fazendo assim, minha filha, vai obedecendo a estratégia que Deus lhe dá. Aleluia. E por último, o que é que um guerreiro que transporta a presença tem no seu perfil? Ele respira fé, mesmo em cenários improváveis. Aleluia. Eu gosto muito quando Davi diz no Salmo 27: o Senhor
é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Aí ele repete: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Por quê? Porque o Senhor não foi, Ele é. O Senhor é. Davi trazia isso para a sua vida. Quem transporta a presença, ele tem que respirar fé. Aleluia. Davi transportava tanto a presença que quando chega no Salmo 37 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Aí ele continua mais na frente dizendo: aleluia, o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Sabia que tem gente que olha para você e ele range os dentes? A vontade era de matar, era de esganar, a vontade era de aniquilar. Mas quanto mais ele range os dentes, você fica mais bonito, mais nutrido, mais crente, mais cheio de fé, mais cheio de graça, mais cheio de ousadia, mais cheio de unção, mais cheio de sonho, mais cheio de refrigério. Aleluia. Eu quero louvar a este Deus que Ele é. Eu quero glorificar ao Senhor que é. Aleluia. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Aí a Bíblia diz: mas o Senhor se rirá dele, porque vê que está chegando o seu dia. O importante não é quem está rangendo os dentes, o importante é que quem está lá em cima, olhando a sua vida, olhando a sua trajetória e responsável pelos seus passos. Quem transporta a presença fica de pé nesta noite. Eu quero somente orar e dizer comigo e com vocês: Senhor, me ensina a manejar as armas do treinamento. Se for para lutar com urso, estou aqui. Se for para lutar com leão, estou aqui. Mas uma coisa eu te peço: na hora que o gigante se levantar, me dê pontaria certeira, me dê graça, me dê velocidade na pedra. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nesta noite é noite de você entender que quem transporta a presença também transporta desafios, também transporta lutas. Mas deixa eu dizer mais uma coisa: Ele não só transporta luta, não só transporta desafios, não só transporta a presença, mas Ele também passa a ser um colecionador de vitórias. Eu gosto muito de Jeremias, quando ele diz: o Senhor abre o seu arsenal e tira dele as armas da sua indignação. Tem tanta arma que Deus tem para tirar, para lutar essa tua guerra que você ainda não viu. Tem tanto armamento reservado. Segundo Jeremias, o Senhor abre o seu arsenal. Nesta noite nós vamos dizer: Senhor, abra o teu arsenal e me dá dele as tuas armas para que eu possa guerrear. Quem vai orar comigo? Maravilhoso Deus, Pai de bondade, em nome de Jesus, a tua igreja se reúne, a tua igreja clama, a tua igreja roga, porque Tu és o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Tu és o Deus do arsenal de guerra. Eu não sei quem está sendo treinado neste arraial, mas uma coisa eu sei: Tu és o Deus que deste a Davi o manejo